a mobilização passiva em pacientes sedados. Então, o que a gente pode esperar, né, desses pacientes? O que nós temos de evidência? E será que a mobilização passiva manual ela é igual com aquela que a gente realiza com alguns dispositivos? Bom, então vamos para a aula, né? Vamos falar um pouquinho da mobilização passiva em pacientes sob ventilação mecânica invasiva, da fisiologia e evidência. Então, quando a gente fala de pacientes que estão em situações de intubação traqueal, nós vamos pensar então que muitas vezes esse paciente precisará ser sedado, né, em determinados momentos por conta da sua doença aguda que ele foi acometida, e a gente vai precisar fazer a mobilização passiva. E a mobilização passiva nada mais é do que o ato de você realizar um movimento articular sem a contração voluntária do paciente, de forma passiva. Ela poderá ser realizada pelo fisioterapeuta ou por uma máquina, né, como um circuergômetro automático, como este da foto que a gente tem aqui. Ainda falando da mobilização passiva, né, e ainda falando das mesmas definições, nós temos essa mobilização manual que nós fazemos com a nossa mão, né, tanto nas articulações como em alguns pontos específicos do nosso paciente. E aí a gente tem que pensar que o nosso paciente está sedado. E o que é o paciente sedado? É aquele paciente que está utilizando medicamentos, né, que vão diminuir o seu nível de consciência, e aí vai depender da intensidade da sedação, né? Então isso vai depender da dose ofertada e a resposta do paciente por essa droga. Você também pode sedar o paciente e deixar ele alerta e tranquilo, claro, mas nós vamos aqui focar naquele paciente que tem perda total da sua consciência. Lembrando que o sedativo é o benzodiazepínico, tá? Ele é um hipnótico e vai induzir o sono. Com isso, os pacientes muitas vezes vão estar utilizando uma associação de opioides, que são aqueles medicamentos para dor, porque eles estão sendo invadidos. O opioide também pode diminuir e deprimir o centro respiratório do paciente. Então, a ventilação mecânica invasiva é aquela que vai substituir totalmente ou parcialmente a ventilação espontânea do paciente. Ela está sendo indicada para pacientes com insuficiência respiratória pulmonar aguda ou crônica agudizada. E o seu objetivo nada mais é do que melhorar as trocas gasosas e a ventilação pulmonar. Isso aqui, então, é um tratamento de suporte. Alguns objetivos da mobilização passiva, e esses objetivos eu tirei de livro, só para a gente contextualizar e depois a gente discutir. Então, quando você pega livros que falam sobre objetivos de mobilizar um paciente passivamente, ele fala de evitar a osteopenia, que é evitar a perda de massa óssea, evitar encurtamentos musculares, manter a endotrofismo muscular, os livros falam isso, falam de manter a lubrificação da cápsula sinovial, arco de movimento, diminuir risco de tromboembolismo ou de trombose venosa, né? Fala de condicionamento físico, você evitar a perda, fala de você evitar hipotensão postural, evitar estase urinária, evitar a bexiga neurogênica, fecaloma, entre outros objetivos. E aí quando a gente pega os efeitos articulares, nós temos que lembrar que a articulação ela é uma membrana ela tem uma membrana fibrosa, ela tem uma membrana sinovial, que está aqui a sinovial, né, e a fibrosa na imagem. E a membrana fibrosa é uma cápsula fibrosa, né? Ela é bem resistente e ela vai estar reforçada em alguns pontos por feixes que também são fibrosos, tá? E isso vai constituir ligamentos capsulares, isso tudo para aumentar a resistência da sua articulação. Já a membrana sinovial é a mais interna das camadas da cápsula articular e é a forma de um saco fechado denominado cavidade sinovial e é abundantemente vascularizada e inervada e encarregada da produção de líquido sinovial. Então, quando as pessoas falam que mobilizam as articulações para melhorar os líquidos sinoviais ou diminuir a aderência articular, como várias pessoas falam a decorrer do gosto do nome que elas usam, você está estimulando a sua articulação e a sua membrana sinovial para que produza este líquido sinovial e você mantenha essa cápsula articular adequadamente lubrificada. E a gente também tem mecanorreceptores articulares. E nós temos alguns tipos, como o tipo 1, que são corpúsculos globulares finamente capsulados, e eles vão estar mais na região externa da cápsula fibrosa. O que eu quero dizer? Eles são receptores de limiar baixo e adaptação lenta. Então, pequenos estresses que vocês fazem, eles vão responder.
Tá? Mas a questão é, será que eles respondem de forma passiva? Nós não sabemos. Ou será que é só de forma ativa? Ao mesmo tempo, nós temos o tipo 2, que são corpúsculos maiores, que, né, encapsulados e cônicos. Eles também estão lá na cápsula articular fibrosa, né? E eles têm um limiar baixo. Eles se adaptam muito rápido e não aquecem em repouso, sendo inativados nas articulações imóveis. Então, talvez aqui seja um outro objetivo das pessoas falarem que mobilizam passivamente, para não deixar esses tipos de receptores, esses tipos de mecanorreceptores imóveis, né, apagados, vamos dizer assim. Eles são mecanorreceptores de aceleração ou dinâmicos, né, então eles mudam muito com os movimentos. Tudo isso envolvido com a propriocepção articular que nós temos, né, gente? Quando a gente fala de treino de propriocepção, a gente está trabalhando tudo isso. Nós temos os tipo 3, que são corpúsculos finamente capsulados, que ficam lá nos ligamentos intrínsecos dentro da cápsula articular, e tem os extrínsecos fora da cápsula articular. Eles são maiores, eles são inativos nas articulações imóveis. E eles vão responder somente em altas tensões geradas no ligamento. Nós temos ainda as extremidades nervosas do tipo 4, que são desencapsuladas e são subdivididas em tipo 4A e tipo 4B. Tá? Ambas, né, elas constituem um receptor de dor nos tecidos articulares, que eles chamam de nocioceptores. Então as pessoas acreditam que essa mobilização passiva possa ter alguma influência nesses receptores articulares. Eu procurei referências bibliográficas sobre isso e não achei nada, apenas de livro. Então a gente não tem nada, nenhuma evidência de que isso possa acontecer. Já para a prevenção de trombose venosa, que também é uma das coisas que muitas pessoas falam, eu achei um estudo interessante falando da mobilização passiva como prevenção dessa trombose venosa. Com este aparelhinho aqui, aonde você conecta no pé do paciente e ele vai fazer os movimentos passivos desse paciente, melhorando o efeito de bomba periférica. Então eles perceberam que no grupo teste, 4 tiveram trombose, 107 não tiveram. No grupo controle, 29 tiveram e 87 não tiveram. Nesse estudo, todos tinham profilaxia de TVP com heparina, eles não estavam sedados, eles faziam exercícios respiratórios, faziam contrações musculares isométricas, mas eles faziam a mobilização passiva 3 vezes ao dia por 30 minutos cada. Então, os pacientes que fizeram essa mobilização passiva 3 vezes por dia, por 30 minutos neste aparelho, tiveram um resultado mais interessante do que os que não fizeram. Tá? E aí a profilaxia de trombose venosa com medicamento tem algumas contraindicações que muitas vezes os impedem de ser realizada. E aí nós temos que fazer a mecânica nesses pacientes. Então, contraindicações absolutas, por exemplo, pacientes hipersensíveis às heparinas, plaquetopênicos, sangramentos ativos, alguns pacientes que fizeram cirurgia, coleta de líquor, diatese hemorrágica, hipertensão arterial, etc. Se esses pacientes não podem fazer o uso do medicamento, nós temos que fazer a questão da prevenção mecânica. Alguns pacientes que vão chegar para a gente, que fizeram cirurgias de alto risco, como artroplastia de quadril, de joelho, pacientes oncológicos, politrauma, têm alto risco de fazer TVP. Então, eles têm contraindicação de fazer a TVP? Se sim, vamos utilizar métodos físicos. Se não, vamos utilizar medicamentoso. Os métodos físicos, eles são geralmente as meias compressivas, a bomba pneumática e a deambulação dos pacientes. Falando de profilaxia mecânica ainda, nós podemos utilizar as meias elásticas, como eu disse, e os dispositivos de compressão pneumáticas que são interessantes, que geram bombas plantares aí, né? Você não vai usar profilaxia mecânica se esse paciente tiver uma fratura exposta, uma infecção em membro inferior, insuficiência arterial periférica de membros inferiores, inclusive nem a meia você vai poder utilizar. Insuficiência cardíaca grave, tem que tomar muito cuidado com o uso desses tipos de dispositivos, e úlceras em membros inferiores. E você pode colocar o seguinte, entre utilizar a compressão pneumática, as meias e o medicamento, eles se equivalem. Então, são medidas específicas que geram resultados. Mas é a mobilização passiva no paciente sedado. Tem ou não tem evidência, meu Deus? Aquela que eu faço com a minha mão, né? Será que a gente tem evidência? Então eu procurei um estudo que mostrou que contraturas
são presentes em pacientes que estão internados na UTI. Eles fizeram uma revisão de prontuário para saber se esses pacientes tinham fatores de risco para contratura articular, ombro, cotovelo, quadril, joelho e tornozelo, né? Esse estudo foi conduzido com análise de 2003 a 2005, é um estudo antigo. E a gente percebe aqui, ó, baixo risco de contratura, alto risco de contratura. E aqui a gente vai traçando. E eu peguei algumas coisas importantes. Pacientes com insuficiência respiratória crônica têm um risco aumentado para contratura. Não é uma coisa definitiva, mas ele tem, chega ali próximo. Pacientes neurológicos também apresentam um pouquinho a mais de risco. O nível de Apache dos pacientes também pode nos ajudar aí a verificar riscos de ter ou não encurtamentos. Agora, coisas interessantes. Pacientes que ficam internados na UTI por mais de 8 dias têm um risco aumentado importantíssimo para contratura. Tá? Duração de ventilação mecânica, mais do que 20 dias, também nos traz aí uma informação importante. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses pacientes que ficam mais tempo internados. Então eles verificaram aqui, por exemplo, que no momento da alta da UTI, pelo menos uma contratura foram encontrada em 61 pacientes, ou seja, em 39% da amostra. Em 34% da amostra, alguma contratura desses pacientes prejudicavam a funcionalidade. Então 34% dos pacientes iam para casa não funcionais por conta de uma contratura. Eles verificaram que o tempo de internação na UTI foi um dos maiores fatores de risco, né? Maiores do que, ou seja, pacientes que ficaram mais de 8 semanas internados tiveram um risco muito maior para contratura. E isso é um fator importante para a gente levar em consideração. Porque muitas vezes a gente acha que aquela mobilização passiva que a gente faz está trazendo algum benefício para o paciente, mas muitas vezes isso não traz benefícios. Tem que pensar que é o seguinte, o tempo de internação ele está relacionado com o aumento das contraturas. Mas esse paciente tinha condições de ser mobilizado ou não? Se tinha, foi um erro da equipe em deixar ele evoluir para um tipo de contratura. Então, pacientes internados na UTI por longo período têm um fator de risco importante. Mas aí a gente vai ver um outro estudo aqui que fala das respostas cardiovasculares do movimento passivo de perna. E é um estudo prospectivo controlado, né, realizado por um departamento multidisciplinar. Esse estudo é bem antigo, de 1999, é um estudo na Nuremberg, que todo mundo cita ele quando fala de mobilização passiva. Ela utilizou só 16 pacientes, tá, submetidos à PLM como parte de seu padrão de gestão. Então era mobilizado pela PLM, tá? Esses pacientes foram divididos com presença de doença cardíaca ou não, ou sem disfunção cardíaca. Medida de desfecho era o VO2 e extração de oxigênio, tá bom? E eles fizeram essas mobilizações e os dados eram obtidos antes e 5 minutos após o PLM. Os pacientes ficavam em 30 graus, o movimento era de flexo e extensão de joelho em quadril, por 10 a 15 minutos com movimentações de 30 movimentos por minuto. Então, a cada minuto tinha que ser feito 30 movimentos. Então, tinha que ser seguido um padrão de ritmo e de intensidade. Os dados hemodinâmicos eram anotados, assim como a monitorização com catéter de Swan-Ganz. Grupo 1, cardiopatas, com fração de ejeção menor que 45%, e grupo 2, não cardiopatas. O VO2 aumentou nesses pacientes. Nos pacientes com disfunção cardíaca, o aumento do VO2 foi recebida por um aumento na extração de oxigênio, né? Muito interessante, e sem um aumento significativo do índice cardíaco, sem significância estatística. Nos 8 pacientes sem disfunção cardíaca, já foi recebido um aumento de VO2 com aumento do índice cardíaco, tá? Mas também sem alterações de significância e sem aumento significativo na extração de oxigênio. Ou seja, ela conclui que manobras simples como o PLM pode influenciar o estado hemodinâmico dos pacientes. Mas até aí, nenhuma novidade, nada que trouxe belos benefícios para os pacientes. Aí a gente tem um outro estudo falando do substrato neural, ou seja, qual é o efeito da mobilização passiva no sistema nervoso central. Então eles fizeram um estudo com ressonância magnética nos pacientes e eles verificaram o seguinte: 12 indivíduos saudáveis foram incluídos
e todos foram submetidos a 2 avaliações por meio de ressonância magnética funcional. Tá? E o que eles fizeram? Eles fizeram uma mobilização passiva diária num grupo de 6 indivíduos durante o tempo entre as 2 sessões. Então eles pegaram esses pacientes, foram divididos em 2 sessões e eles fizeram esses movimentos. Tá? Outros 6 indivíduos foram para o grupo controle. O grupo controle não fez nada, foi descansar. Tá? Eles faziam movimentação no grupo da seguinte maneira. Eles faziam uma movimentação passiva contínua em flexo-extensão com o apoio de um dispositivo próprio. E eles faziam essa flexo-extensão e eles verificavam se tinha alguma alteração no sistema cortical dos pacientes. E eles perceberam que quando você fazia um movimento passivo, né, você tinha ativação das áreas corticais envolvidas no controle motor, ou seja, contralaterais córtero sensório primário, área motor suplementar, cíngulo e Brodmann área 40, além de ipsilateral do cerebelo. O que eles verificaram? Que a mobilização passiva repetida gerava um estímulo e induzia uma reorganização da representação sensorial nos indivíduos saudáveis. Então eles falavam que essas mudanças que ocorrem nas áreas corticais poderia ser uma reorganização para que esses pacientes que se beneficiem da sua reabilitação, já começando com a mobilização passiva quando necessário. Mais do que isso não foi demonstrado, ou seja, chegou até aí o estudo. Depois veio um outro estudo quase experimental, que foram utilizadas medidas repetidas dentro de 72 horas de intubação. 30 pacientes tiveram 20 minutos de movimento da perna passivamente, bilateralmente, entregas por máquinas. Ou seja, a máquina tinha um movimento passivo, contínuo, velocidade normalizada, fazendo flexo-extensão. E eles foram verificar se tinha alteração na frequência, na PA, na saturação e nos níveis de citocinas. Eles verificaram que não ocorreram diferenças na saturação, na frequência e na PA, mas a interleucina 6 foram reduzidas. Isso significa que no final do exercício tiveram redução da interleucina. Eles acreditam que essa diminuição da interleucina 6 pode diminuir o processo inflamatório desses pacientes. Outro estudo mostrando o mecanismo da fraqueza muscular, né, e o efeito da mobilização passiva com aparelhagem. Eles pegaram 7 pacientes em ventilação mecânica que foram submetidos à mobilização passiva em apenas um membro e o outro descansava. Então, o paciente era controle dele mesmo. Eles realizaram 10 horas de mobilização por dia, em 4 sessões de 2 horas e meia cada, de 7 a 11 dias. E aí eles perceberam que a força do membro mobilizado foi 35% maior que a do controle. Ambos perderam massa muscular, mas a força do membro mobilizado foi maior. Só que eu te pergunto, você consegue mobilizar o paciente 10 horas por dia em 4 sessões de 2 horas e meia? Não consegue. Né? Então aqui tem todos os dados dos pacientes, de idade, né, sexo, doença primária, enfim. A mobilização era feita com o aparelho chamado Kinect, e aí eles avaliaram com ultrassom, condução elétrica, histoquímica enzimática, fração miosina-actina, entre outros. Estudo muito interessante que mostra a progressão, né, de força, ó, membro não mobilizado e membros mobilizados. Cada paciente aqui, ó, paciente 2, 6, 4, 3, 1, 5 e 7. Todos os membros que foram mobilizados, comparado com o que não foi mobilizado, tiveram maior força muscular. Mas, é como eu falei, feito por um aparelho 10 horas por dia. E o que a gente pode então concluir disso tudo? Nós devemos mobilizar nossos pacientes sedados? Nós traremos algum resultado importante? A perda de tônus pela sedação nos ajuda ou atrapalha? Nosso tempo é hábil para isso? Podemos introduzir terapias mais promissoras e interessantes aos nossos pacientes? Aqui vai aparecer vários tipos de resposta, como eu faço e vejo que melhora, mas eu não tenho outros dispositivos, então eu faço o que eu tenho. Aqui é a questão, gente, como eu tinha feito num vídeo passado e postado nas redes sociais, nós não temos evidência que a mobilização passiva manual traga algum desfecho de importância para nossos pacientes. Então, o que a gente tem que lembrar? Na ausência da evidência, a hipótese é nula. Eu quero